Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cal Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira Inglês. Hoje a gente vai trabalhar com Past Perfect na forma afirmativa, tá? Lembrando que não está aparecendo mais meu rosto aqui por conta que o programinha que a gente gravava a aula tá com probleminha e a gente está usando esse. Mas o mais importante é que a explicação vai estar aqui e a parte da aula também, né? Então vem aí comigo para a gente ver o que tem para hoje. Aqui, para a gente saber como o Past Perfect funciona, a gente tem que ter a noção de duas ações no passado, tá? Vamos pensar em duas ações que aconteceram no passado, daí a gente vai perceber qual é a ação que é o Past Perfect e qual é a ação que é o Past Simple, tá? Bora ver a frase aqui em português. Quando eu cheguei na estação, o trem já tinha partido. Qual foi a primeira ação no passado que aconteceu? Foi o trem, né, pessoal? Tá ali, ó. Primeira ação, o trem já tinha partido, ó. Foi embora o trem. E eu cheguei, ó. Veja que as duas ações são no passado, mas o passado perfeito trabalha com aquela primeira ação que aconteceu no passado. Certo? Vamos ver a outra. Quando o Tom chegou na parada de ônibus, o ônibus já tinha partido também, tá vendo? Então, a primeira ação, que é no Past Perfect, é a primeira que aconteceu no passado. E Tom, que chegou depois, aí é Past Simple, tá? Veja aí. Quando o Tom chegou, o trem já tinha ido embora. Então, ó, quando o Tom chegou, o ônibus já tinha partido. Então, tem que lembrar de ter essa palavra aqui, ó. Esse verbo tinha, que é muito importante em todas as ações que tem o passado perfeito. Exemplo. Vamos ver isso aqui. Quando nós chegamos em casa, o ladrão já tinha invadido a casa. Veja que o verbo ter no passado aparece muito porque é a característica do past perfect, tá? Segue comigo. Vamos ver aqui a estrutura. Definição. Ações que se realizaram em um passado anterior a outra ação também no passado. Isso quer dizer que o passado perfeito vem antes e depois, na sequência de passados, vem o passado simples, tá? Estrutura, sujeito mais had, mais verbo com ed ou verbo no particípio. Então, segura aqui essa ideia. Se lá no exercício de hoje você não encontrar o verbo lá no particípio, na terceira coluna que eu mostrar lá dos verbos, você coloca um ed nele, tá? Então, sujeito mais had mais o verbo com ed. Exemplo, quando eu cheguei no cinema, o filme já tinha começado. Veja ali, a segunda frase é do Past Perfect. Ó. The film, que é o filme, é o sujeito. Had tem que ter obrigatoriamente. O already é só a palavra já, tá, pessoal? E o verbo secundário, que é no particípio, started. Veja que o verbo começar, ele é regular, então usa ed. Então, se no exercício de hoje você não encontrar o correspondente dele no particípio, joga um ed nele que vai dar certo. Segue aí. Palavras-chave, quando, depois, já e sempre, tá? Segue aqui para a estrutura novamente. Veja, ó. Sujeito mais had e mais o verbo no particípio ou com ed. Veja que eu botei o número 3 ali, que é a terceira coluna de verbos que você vai utilizar lá para pesquisar qual é o verbo no particípio, tá? Segue aqui, ó. O trem já tinha partido, certo? Sujeito, had e depois o verbo. O trem já tinha partido. Eu, você, nós e eles. Cadê? Aqui. Muito bem. Então, ó, só voltar aqui para aparecer. Então, para as pessoas, eu, você, nós, vós, eles e he, she, it, nós temos o verbo had. Não muda em nada na conjugação, mas o verbo com ed ou o verbo no particípio, tá? Veja que aqui é uma tabela só para a gente pesquisar, tá? Eu queria só que vocês colocassem as traduções dessa segunda lista de verbos. Usem o tradutor, posso deixar aí na descrição, tá? Veja que na primeira coluna eu botei todas as traduções e vocês vão botar as traduções desses verbos aí, tá? Lembrando que se você precisar, o verbo é a terceira coluna, ó, 1, 2, 3, no particípio, certo? Bora lá.
É o exercício aqui que vai contar agora, ó. Como eu vou completar? Tudo que eu tenho que fazer é, coloca a palavra had e o verbo que estiver no parênteses, você usa ele no particípio, que é essa terceira coluna aqui, ó, do particípio, tá? Então, o verbo spend, certo? Primeiro eu tenho que usar had e depois eu boto o verbo spend no particípio, que é spent. Aí depois novamente had e o verbo do no particípio é done. Aí aqui na letra C, se você não achar o verbo ask nessa lista aqui, ó, de verbos, você vai colocar o ed nesse verbo, tá? Então, had mais o verbo com ed ou o verbo no particípio. Só para saber como é que pesquisa, ó, na letra D tem o verbo see ali, ó. Vamos ver se tem nessa lista. O verbo see tem na segunda tabela aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, perto da linha, ó. Se, infinitivo, só, passado simples, e seen, particípio. Então você tem que usar o had mais o verbo see no particípio, que é seen. Tá? Fechou? Então aqui, ó, só o que é para fazer é exercício número 1. E valeu, pessoal. Um abraço para vocês. See you.